Aonde foi o ponto que começou ali a queda do Império? Com esse negócio em junho de 2013, com o resultado da empresa de petróleo. Porque aí acontece, como ela era a maior empresa, credibilidade, meu amigo, ela se espalha a 360 graus. Dinheiro é covarde. As empresas valiam 10, passaram a valer 2. E aí você, cara, é que nem qualquer. Se tiver uma corrida bancária num banco, o banco quebra. Se Mas você foi por disser. causa daquelas informações manipuladas Não, do. nada a ver. Isso já é outra coisa. Tá. Na Bolsa foi o problema do petróleo, que criou a crise de avaliação de todo o grupo. Né? Se você tiver ação da Americanas, quando saiu o resultado que tinha uma fraude possível de 20 bi, a ação foi valer centavo. Não. É assim, você não escapa. Só que aqui não foi uma fraude porque existiu o petróleo, só a produtividade não era tão boa. Então a ação caiu, vamos dizer, de 10 para 2. Tá certo? Mas o governo, na época, vendeu como se fosse a independência do Brasil mas está sendo, nessa né? área de petróleo. Não, eu pré-sal. estava certo. O pré-sal. Mas é, né? Como é que está hoje o pré-sal? Porque a gente não ouve mais falar. Você sabe quanto custa a Petrobras tirar um barril de petróleo que ela vende por $70? Quanto custa tirar um barril? Dá um número. Lá fora é caro, offshore é caro. Sabe quanto que é? Quanto? $3. Que isso? Pela produtividade. O pré-sal é uma benção de Deus. E está sendo explorado hoje. O Brasil exporta, metade do petróleo brasileiro é exportado. A gente não tem o que fazer com isso. A gente é mega autossuficiente. Não era vocês, não era a ONX que ia explorar esse petróleo? Sim, mas aí, vamos lá, lembra o que aconteceu? A Dilma, 15 dias antes do leilão, tirou os blocos do pré-sal. Eu nunca reclamei sobre isso. Sabe por quê? Porque a Dilma, a cada dia, no mundo do petróleo, você tem campanha de sondagem, você vai furando, você vai sabendo mais. Então, quando ela decidiu se tirar, eles começaram a ter uma visão, caramba, esse negócio é bom demais. Só que eu tinha tido essa visão como setor privado, como um cara do mundo privado, eu quero participar disso. Nesse leilão da 8ª rodada, ia ter esses blocos do pré-sal. Eu ia ganhar bloco de Búzios, que é o maior campo de petróleo offshore do planeta. Tem $1 trilhão lá. Campo de Búzios? Chama Campo de Búzios. É um negócio mas assim. Aí chegou no 15 dias ela retirou. É. Negócio de petróleo é nosso. Mas tá certo. Quando você tem mais informação sobre um ativo X, ele vale mais. Concorda? Se você tem uma mina e você, de repente, gasta mais $1 milhão e você cuba $1 bilhão a mais em ouro, quanto é que ela vai valer? Só $1 milhão a mais? Ela vale muito mais. Eu estou confundindo vocês um pouquinho? Não. É porque é uma riqueza absurda, só para vocês saberem. O pré-sal salvou a Petrobras, salvou o Brasil é mega exportador, e a gente produz no pré-sal a $3. Mas quando é que começou a explorar o pré-sal? Foi na época da Dilma ainda, do Temer? Já começou as primeiras plataformas, acho que começaram em 2014, 15, 16, já tem 10 anos. Sabe por que eu pergunto assim? Eu quero, assim, o que eu vou dividir contigo... A gente estaria na maior merda que não faz gosto no Rio de Janeiro, não fosse o pré-sal. Não tem ideia. É porque essa informação que eu vou te passar, são informações que eu recebi através de veículos da imprensa. Eu não fui um cara que pesquisei, estudei sobre, assim, o que eu ouvi falar e tudo. Então é bacana que eu fico assim, começo a entender realmente o que aconteceu com uma pessoa que estava ali no campo de batalha. No final do governo da Dilma, o que nós ouvíamos através da imprensa era muito mais escândalos a respeito da crise na Petrobras, que depois, pelo que a gente viu na imprensa, a Petrobras voltou a dar lucro no período e agora voltou a ter prejuízo. Isso tem a ver... Onde o pré-sal... Porque a gente parou de ouvir no pré-sal, a gente só ouve em crise da Petrobras. Incrível. A crise da Petrobras foi na mega sacanagem dos empreiteiros com as refinarias. A Comperj, a refinaria de Pernambuco, Ceará. Como é que foi essa sacanagem, a engenhosidade da sacanagem? O negócio que é para custar $5 bilhões, os caras fazem custar 15 bilhões.
de dólar. Eles decidem o preço. Não, decide não, vão fazendo. Bota aí, bota aí, bota aí. Político controla alguma coisa? Entende alguma coisa? Você viu como é complexo? É tudo gigante. Não tem noção de nada. Não tem noção de nada. Então, se você me perguntar, a grande sacanagem do Brasil foi cometido pelas empreiteiras. Empreiteiras. Porque o cara cobrava o que queria. Como é que é? É o custo. É o custo das empreiteiras. Ah, bota 2,5 vezes mais aí o preço que está tudo bem. Por isso que você vê que corromperam até gente do terceiro nível, gente técnica, porque a Petrobras é muito técnica. Então, equipamento você faz. A Sete Brasil, equipamento. Aquela sonda de 28 sondas para perfurar. Sete Brasil. Quem criou a Sete Brasil? O BTG. O BTG criou a Sete Brasil, chamou fundos estrangeiros, tirou 28 sondas da Petrobras para botar aqui dentro, para fazer contratos bilionários, e isso eles tiraram as encomendas da minha OSX. Mas essa sacanagem das empreiteiras dava para ter sido evitada pelo governo, botando ali a conta no papel de pão, ali, a conta do padeiro? Presta atenção. Dois exemplos. A Ike Batista, eu vou dizer, tem uns 40 executivos que me colocaram na situação. Jorge Paulo Lemann e seus 2 sócios lá, não sei se foram 10, 15, vão até apurar, né? Está sendo apurado, né? Pessoas botaram ele na situação. O governo, cara, são as máquinas que dão os contratos, no caso a Petrobras, e quem oferece a obra, né? Concorda? O resto, você acha que esses caras entendem algum número? Vocês são pessoas esclarecidas, né? Vocês não sabem dos números. Olha o negócio do pré-sal. É impressionante. Da mesma maneira que fala do agro é pop, o agro é top, o pré-sal é pop, o pré-sal é top. $3 o barril. Somos mega autossuficientes. Já somos o 4º, 5º produtor do mundo. O Brasil está produzindo 4,5 milhões de barris dia. A Rússia produz 9, 10. Nós estamos precisando metade da Rússia e da Arábia Saudita. São números loucos. Por isso que o Brasil está... Você não viu? A Petrobras foi a maior pagadora de dividendo do planeta. Uma das 3 maiores pagadoras de dividendo. Aqui, toma, acionista. Vocês não viram isso? Sim, isso está na mídia. Sim, isso aí foi um grande incentivo para a galera começar a investir também. Uma planta de... Olha o número. Uma dessas plataformas que volta e meia chega aí, sabe aqueles navios produtores, custa, ele mais instalado, custa uns $5 bilhões. Se paga em menos de um ano. E por que a gasolina é tão, o combustível é tão caro? Você acabou de dizer, é política. Porque os governadores querem o ICM deles, todo mundo quer. A gente paga um preço caro por ter que suprir. Eu acho que a maioria dos estados brasileiros são deficitários, né? A gente paga a conta de funcionários públicos do Amapá, do Acre. Tudo está deficitário. Eu acho que estados superavitários, meia São dúzia. Paulo. Entendeu? Então essas contas são caras. Então, se você tirar esses impostos que toda hora estão cobrando a mais da gente, a conta não fecha. Já não fecha, né? Tem déficit. O Estado é caro, né? O Estado é caro. Agora, nosso sistema jurídico é caríssimo. Ike, na sua visão, nós somos autossuficientes em exploração de petróleo. Um dos maiores De produção. exportadores. Isso. O que falta para nós nos tornarmos autossuficientes no refino do petróleo e o que isso significaria para o Brasil? O Brasil refina uns 70%, né, na necessidade própria. Então, somos autossuficientes em 70%. O presidente Lula sempre quis chegar a 100%, nunca deixaram. Eram essas refinarias programadas aí. Agora teve esse roubo que eu estou falando aí de dezenas de bilhão pelas empreiteiras, aí é foda. Foda. E não dá para culpar ele. Sério, o que ele tem a ver com isso? Numa boa. É que nem que fizeram comigo. Eu estou dando exemplo para que fizeram comigo. Executivo, gente embaixo. Poxa, isso aí é uma tristeza que nós temos no Brasil. Vocês lá, eu não sei,
Volta e meia, vocês têm colegas também que né, viram a casaca, né? Tá certo? Pode se falar assim? Desculpa, estou fugindo. Não é verdade? Sim. Então é coisa do ser humano. Sei lá, o ser humano tem um. Ou você aprende em casa caráter, retidão e ter vergonha de tirar, que seja um lápis da mesa de uma reunião, não vou tirar nada daqui. Né? Eu não posso, se você vem de casa, pô, eu tenho vergonha de tirar as coisas dos outros. Não é assim? Sim. Então, o Brasil tem um problema. Eu brinco, muita gente me pergunta: o que você faria para ter menos problemas com executivos? Eu falei: contrata um psicólogo ou um vidente para ver se o cara não é psicopata. Não. Sério? Faz uma análise mais profunda das pessoas. People, gente. Aqui tem um E o psicopata é perigosíssimo, porque ele engana. O psicopata engana, né? São os que mais enganam. Essas pessoas não descobriram o prazer de conquistar, né? Não é um tipo de prazer. Elas descobriram o prazer de roubar, de tirar dos outros. É isso, você falou. O Brasil, não sei, é a lei do Gerson, né? Tirar vantagem de alguma coisa. É estranho isso, cara. Em qualquer lugar. Você quer ver? Eu estava vendo o jogador do Flamengo, né? Que está sendo indiciado aí. De aposta, o Bruno Henrique. Ele precisava fazer aquilo, cara. Pensa. Precisava fazer. Santo Jesus Cristo. Assim, na época eu também ouvia muito falar dessas questões daquela compra da refinaria Abreu e Lima, Passadina, que foram negócios também que deram prejuízo para o operário. Como é fácil os executivos embaixo criar um monte de arapucas que você não pega, cara. O advogado bota no contrato. Não é fácil, cara. Você tem que ter as pessoas. Eu estou falando, aconteceu comigo, cara. Os dois. Vamos lá. Eu era o maior grupo industrial em ascensão aí do Brasil. Vumba, aconteceu o que aconteceu. O Jorge Paulo levou essa coisa nas Americanas aí. No fundo, te mostra um padrão. O Ometo agora, que demitiu todo mundo uns meses atrás, da Raiz, da Cosan, você viu? Não. O grupo Ometo lá, do maior produtor de etanol do Brasil, demitiu praticamente toda a diretoria dele. Todos. Viu que estava vazando dinheiro pelo ralo. Difícil controlar a gente. Difícil ser empresário. Não, difícil. Agora, Ike, um outro momento interessante aqui no Rio de Janeiro, foi assim, quando a gente acorda para isso tudo, é quando, por exemplo, quando eu passei por um concurso público, né, quando eu passei por um concurso público aqui no Rio de Janeiro, para a Polícia Civil, eu comecei a olhar mais para o Estado, para a administração pública do Estado. E no momento apareceu o Sérgio Cabral comemorando muito a conquista do pré-sal, descoberta e tal, feliz, etc. O Lula foi lá, sujou as mãos com petróleo, etc. Não sei se foi nesse episódio. E pouco tempo depois, quando começou a discutir-se a questão dos royalties do petróleo em nível nacional, a divisão entre os estados, aparece o Sérgio Cabral chorando, salvo engano, numa palestra na UERJ, algo assim. Esse momento, que momento foi esse, o Ike? Ele foi discursar na Alerj e falava do quão triste era aquele momento que o Rio de Janeiro estava vivendo, porque é o estado que, na visão dele à época, é o estado que mais sofreria as consequências de um desastre natural, caso desse errado alguma coisa na exploração aqui, e estava tendo que dividir, de certa forma, o lucro do petróleo. Mas essa é a discussão dos políticos em Brasília. Dizer, olha, isso é um ativo, um patrimônio de todos, ou só do Rio, que paga a maior parte da conta? Do outro lado, os maiores serviços são prestados também no Rio, entendeu? Então, essa discussão que... Para você, como empresário, tanto faz. Tanto faz. Aí não cabe a gente decidir como é que o bolo é dividido, né? Aí cabe lá a turma lá de cima, né? Que cria legislação, ó, tem que ser dividido. Por isso. Concorda? Como qualquer coisa. Como é dividido... De repente, até para suprir aquela necessidade daqueles estados que não produzem, que fecham no vermelho. Se teoricamente agora no Amapá, lá na margem equatorial, acharem muito petróleo, o Amapá vai ter que dividir com, né, descobriu no Amapá, mas o Brasil sustentou o Amapá até hoje. Né? Então, opa, quem pagou a conta toda hoje no Amapá, vocês não vão dividir um pedaço ou vai ser tudo do Amapá?
Agora, queria entrar num momento delicado aqui do episódio, que é o seguinte. Você falou com muito orgulho do seu pai, da conduta ilibada do seu pai, de uma vida íntegra, do testemunho sim. dele, né, da carta que ele fez a seu respeito. Como foi para você o icônico dia da sua prisão? Como foi encarar isso? Olha, vou te dizer, sabe quando você sabe que está se cometendo uma injustiça enorme e você encara? Que nem a criança que fez uma coisa e não se importa em dizer o que aconteceu. Concorda? Eu eduquei meus filhos a... Ó, você pode até fazer uma merda, mas se fizer merda e eu te perguntar, pelo menos me fala o que foi para tentar ajudar para resolver. Eu fui educado assim. Então, fala. E aí, lembra, eu tenho uma cena lá no aeroporto onde eu falei assim, não, vou voltar para esclarecer. E aí, confiante na justiça que vão se apurar as coisas, vão apurar pensa, com tudo que eu fiz, que eu criei, eu precisava fazer alguma, até pela minha educação, sabe? Eu fui educado como eu falei um pouquinho no início, eu sou as pessoas acham graça quando eu falo isso, mas eu me considero assim uma pessoa que foi educado em família de classe média alta, né? Teve uma educação formidável, mas nenhum luxo extra, e essa classe média de você gostar de coisas simples fica em você, né? Essa educação básica é minha. Você deve ter orgulho de mostrar resultado de coisas bacanas que você fez. Você que falou aí de uma operação sua, que se você está ajudando pais, você tirou gente aqui um pessoal que faz maldade na internet contra crianças. Imagina quantos pais, eu, inclusive, muito obrigado. Tá certo? Tá certo? Isso toca. Você não fica... Sim, então... Sim. Sente orgulho pelo trabalho, por ter feito parte Mas tem daquilo. gente que não sente isso, que tem mais prazer, é o que você falou, tem mais prazer em tirar aquele dinheiro para aproveitar ali rapidinho, tá certo? Pô, agora eu vou comprar um carro novo. Caracoles. Concorda? Conquista esse seu carro, pô. Se você for bom, conquista uma hora que você vai merecer. Agora, se você não tem capacidade para chegar, pô, baixa o facho aí. Então, aquele negócio tem que encarar. E eu encarei. Mas e psicologicamente, como é que foi isso para você? Passar por isso psicologicamente. Como é que você se sentiu ali? Olha, sentimento de tá vivendo uma tormenta absurda, né? Sabe, o furacão perfeito de todos os lados. Mas olha, de novo, é como vocês. Imagino vocês quando entram numa missão. Você meio que tem que enxergar o que você tem que fazer e como é que você vai sair lá na frente, né? Não. Concorda? Sim. Meio que você não vai entrar num buraco que você, né? Eu acho que você tem que recuar, né? Uhum. Então, você começa, pelo menos eu aprendi a ver como é que vai ser a solução. Então, eu olho muito para frente. Então, eu já via que vou passar por uma fase que eu vou sair dela, sabe? Então, quando você enxerga esse futuro do outro lado, você sai do túnel, tem gente que sabe que não vai sair do túnel. Já antecipadamente. Eu tenho certeza que vocês não entram num negócio que você não sabe que você vai sair. Você nem entra, né? No meu caso, eu sabia que eu ia sair. Vocês também só entram... Você só entra no embate quando você tem alguma certeza que vai sair de uma maneira positiva, né? Sim. Se for 90% contra você vai fazer o quê? Eu acho que você não vai, ou vai. Parar e recalcular, né? Saber que você vai sair, eu acho que é uma virtude, uma capacidade. E eu sabia que eu ia sair. Eu sabia que essas coisas que estão me acusando hoje, cedo ou tarde, infelizmente, a justiça no Brasil demora, mas, cara, é o processo, não tem o que fazer. Você vê que no Brasil tudo vai lá para o Supremo, é uma coisa bizarro. As coisas mais... A prisão daquele jogador de futebol, como chama lá, do Santos. O Robinho? Imagina, por causa de coisas, vai para o Supremo para ver se ele fica ou não na cadeia, né? Você vê lá fora.
Aqui no Brasil, o cara precisa ser condenado ou ser absolvido em todas as instâncias. O Supremo é um tribunal constitucional, não tinha que ficar vendo questões penais. Questões penais você vê lá na primeira e na segunda instância, o resto é...